Na casa estilo enxaimel no interior de Águas Mornas, a rotina começa antes do amanhecer. Faça chuva ou faça sol, o compromisso é diário. Acordar cedo, 5 horas, 5h30, a gente toma um chimarrão, aí ele vai pro campo e eu vou cuidar dos bichos aqui, tirar leite, cuidar da casa, o café, o almoço. O fogo a lenha aquece o ambiente e os salames pendurados preenchem a cozinha de aromas. É assim para a família Quinal, como para tantas outras em Santa Catarina. É normal de todo colono, tratar os bichos, cuidar dos bichos, é assim. A herança alemã no campo é tão diversa quanto suas paisagens. Para alguns, como Avelina Baumann, agricultora de Pomerode, essa herança floresceu em conservas de palmito, mantendo viva a tradição dos primeiros colonos que encontraram nesse alimento uma fonte essencial de sustento. Eu plantei um pé de pepino para ter em casa. E, na verdade, assim, aquele pé de pepino produziu que eu não dei conta só de comer na hora da refeição, né? Então, eu fiquei interessada e peguei e botei nos vidros e estava dando certo. Daí os meus amigos falaram, não, mas por que você não começa, né, de fazer conserva e não sei o quê? Daí eu pensei comigo, seria uma boa ideia, né? Daí eu comecei a fazer já de casa. Eu tinha uns 25 anos quando eu comecei a fazer conserva já. Essa mesma essência se revela em cada flor cultivada pela família Bergmann, de Joinville. Lá na nossa família era o seguinte, o meu pai era das rosas, minha mãe cuidava das gérberas, minha avó das dálias e minha bisavó gostava das margaridas. E eu era companheira do meu pai, então eu saía com ele para comprar as melhores mudas das flores, das rosas, ajudava ele no preparar o berço todo para fazer o plantio delas e regar. Inspirado na paixão familiar pelas flores, Dário foi além. Em uma visita à ilha de Mainau, na Alemanha, ele encontrou a inspiração para criar um parque com mais de 300 espécies de flores e diferentes jardins. O espetáculo das cores acontece durante a primavera e no verão. Os lírios e girassóis roubam a cena. Poder visitar um parque como esse é assim para encher os olhos, encher o coração e de sair daqui com outro pensamento, com algo bom no coração. Essas diferentes gerações de agricultores não só cultivam a terra, mas colhem histórias que perpetuam um legado silencioso e resistente. Nesta propriedade, seu Ango transformou o galpão num museu. Nos antigos banhos de bacia e nos utensílios curiosos do campo, cada detalhe carrega a simplicidade de uma vida sem atalhos. Até hoje, esses objetos despertam emoções dos mais antigos. Eu já brinco assim, as crianças acima de 50, né? Então eles vêm para recordar o passado, né? Que também tiveram muita dificuldade naquela época. Então eles veem o museu, veem a história, eles muitas das vezes se emocionam, choram até, né? Porque eles passaram por toda essa dificuldade. A família acolhe os turistas com passeios pela propriedade e um delicioso café colonial. Um trabalho que carrega o legado de gerações de agricultores. Desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães, a agricultura foi mais do que um sustento. Foi o alicerce da união entre as famílias. Eu acho que é a maior herança, esse espírito do trabalho, esse espírito empreendedor, é a maior herança que o imigrante nos deixa. Nesse solo, o cooperativismo cresceu como uma marca que resiste até hoje, atravessando gerações. É esse espírito coletivo que mantém o Estado como referência no mercado internacional, mesmo com suas pequenas propriedades. Um legado de esforço compartilhado, onde cada colheita é uma prova de que juntos se vai mais longe. O associativismo foi assim a mola propulsora desse desenvolvimento das colônias, através das comunidades
das Gemeindeschule, que seriam as sociedades escolares, a sociedade do cemitério, a sociedade das igrejas. E ali nasceu as ideias, as problemáticas de cada um foram discutidas ali. Era a sala de visita da Polônia. Então, Sociedade de Canto, a Sociedade do Primeiro Teatro da nossa região, a Sociedade de Apoio aos Colonos, com a formação do Kulturverein, que era a intenção deles melhorar a qualidade das raças dos animais, de porcos, de galinha, de toda assistência de plantação de sementes. Essa Sociedade de Kulturverein dava esse apoio. E, além disso, preocupando-se com o social, a saúde, o bem-estar daqueles que aqui viviam. Esses grupos fizeram muito mais do que reunir pessoas. Foram a base para o surgimento das primeiras cooperativas, bancos e também associações comunitárias. Essa estrutura colaborativa, construída tijolo por tijolo, se tornou o alicerce que permitiu às colônias crescerem e prosperarem. É interessante que hoje nós vemos as sociedades, às vezes, como um clube, né? Uma mera associação. Mas, naquela época, ela tinha funções diferentes. Ela exercia o papel que, em grande parte, hoje é exercido pelas redes sociais. Era o ambiente de encontro para todas as coisas da cidade, fossem de natureza social, política, urbana, o que fosse. Era o local onde as pessoas se encontravam para decidir tudo o que iria acontecer nas diversas esferas da vida de todos, né? As sociedades surgiram com os mais variados propósitos e, com o tempo, se tornaram o coração cultural das colônias. Eram verdadeiros centros de expressão, onde o esporte dividia lugar com música, canto coral e teatro. Joinville, por exemplo, chegou a ter uma ópera na Sociedade Harmonia Lira. A razão do grande desenvolvimento econômico de Santa Catarina, muito especialmente também aqui da nossa região do Norte e Nordeste, é a base cultural. A base cultural não vem depois da econômica, é o contrário. Primeiro veio a base cultural, para depois termos um desenvolvimento econômico sustentado em pessoas que já tinham um horizonte maior do que a média nacional. A janela da Sociedade de Caça e Tiro do Ribeirão Itoupava, uma das mais antigas expressões do associativismo e da cultura alemã em Blumenau, o olhar distante resgata as memórias que o tempo não apaga. É um reencontro silencioso com o passado, uma época em que cada gesto simples carregava peso e significado. Quando eu tinha já 15 anos, meu pai nos levou junto para o baile. Ele era responsável por nós, né? Entre memórias e tradições, essa sociedade guarda um fato curioso: a bandeira da fundação, datada de 1856. É um símbolo de resistência que superou enchentes e a guerra. Durante a campanha nacionalista de Getúlio Vargas, que reprimia símbolos estrangeiros, uma solução engenhosa foi adotada. Sobre a bandeira com a imagem do Império Alemão, um alvo da prática de tiro foi cuidadosamente costurado, escondendo o símbolo para evitar perseguição. Foi apenas há pouco tempo que o tecido foi descosturado, revelando novamente a face alemã que esteve oculta por décadas. Para mim, eu acho que até para a cidade é um fato histórico, né? Que é algo que, se não fosse a gente montar o Museu dos Clubes de Caça e Tiro, isso ia estar ali escondido, não se sabe até quando. E aí, a partir dali, a gente foi perguntar, mas como é que isso foi? Como é que aconteceu? E aí os sócios começaram a contar o porquê daquilo. E assim, no silêncio do salão, as lembranças flutuam. Os encontros, marcados pela simplicidade e disciplina, permanecem até hoje como uma herança viva. Cada sorriso, cada despedida e cada baile foram e ainda serão parte de uma história que floresce na memória e que resiste ao tempo.